Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Elizabeth. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 13. E antes de começar a leitura aqui, nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração. Se você quiser desejar fechar os seus olhos, tá? Senhor Deus e Pai, eu quero, Pai, te agradecer por esse momento, te agradecer pelo estudo da Tua Palavra, por poder ter a oportunidade de ler a Tua Palavra, Deus, e compartilhar com as pessoas. E mesmo nas minhas limitações, no meu pouco conhecimento, eu peço a Deus que o Senhor me use, né, da forma como o Senhor desejar. Abençoe esse momento, Deus, de estudo, abençoe, Deus, a vida das pessoas que têm assistido, as suas famílias, dirige a vida de cada um de nós, Senhor, e nos ajuda, Deus, a estar mais perto de Ti, Deus, a buscar mais a Tua presença, a orar mais, a ler mais a Tua palavra, porque nós somos carentes de Ti, dependentes de Ti, mas muitas vezes, Deus, nós não buscamos essas coisas, não estamos em oração. Então eu te peço, Deus, que nos ajude, Deus, a focar mais a nossa vida em Ti, né, na busca pela verdade, na busca pela Tua presença nas nossas vidas. Eu peço que abençoe cada um que está assistindo e dirija esse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos ler aqui, se você desejar pegar a sua Bíblia também. Gênesis capítulo 13. Fala assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando para as tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. É isso, capítulo 13. Antes de ler aqui, né, a parte do estudo, quero agradecer as pessoas que têm assistido, que têm acompanhado os estudos e têm compartilhado também com seus amigos. E aqueles que não estão inscritos, se desejar, né, pode se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar também, tá bom? E é isto. Então vamos aqui ao estudo. O comecinho aqui do capítulo 13, ele fala aqui que Abrão, ele saiu do Egito e ele voltou para a estaca zero, vamos dizer assim. Não zero, porque ele não voltou para Ur dos Caldeus, mas ele voltou para Betel, que foi justamente ali em Betel, né, que ele ficou
naquela encruzilhada, assim, o que eu faço agora? Porque ali havia fome, ele estava passando por uma situação complicada e ele resolve ir para o Egito. Só que acontece várias coisas, né? E aí no capítulo 12, aí no estudo, estou explicando melhor o que acontece, mas não vou entrar aqui no mérito para não ocupar muito o tempo. Mas ele vai para o Egito e no fim, assim, não era para ele estar ali. Porque Deus havia tirado Abraão de Ur dos Caldeus, que era uma cidade abastada, uma cidade boa, que a gente estudou, né? Viu que Ur era uma cidade muito boa, né? Pensando assim em termos de educação, eles tinham uma estrutura naquela cidade, mas eles eram extremamente idólatras. E aí Deus tira Abraão para construir uma nova história, e aí no meio do caminho surge problemas e Abraão resolve então ir para o Egito. E o Egito era semelhante a Ur dos Caldeus, assim, nessa questão deles serem muito idólatras, né? E aí acontece um monte de coisa e por fim, né, Abraão dá uma volta e ele acaba voltando para Betel, que era justamente o local onde ele estava ali naquela situação complicada, o que eu faço, tal. E ele acaba voltando para aquele local. E aí eu fiquei, quando eu li assim, que estava pensando nesse estudo, foi agora, né, assim, que eu estava lendo e tal, e me veio à memória um texto que está em Apocalipse, e que é, deixa eu pegar aqui, Apocalipse, deixa eu achar onde que eu anotei agora. É bem no começo, né? Que é Apocalipse, capítulo 2. Os versículos 4 e 5 falam assim: Tendo, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E me veio esse texto na minha cabeça. Esse texto não tá falando de Abraão, não tem nada a ver com isso, mas eu fiquei pensando, assim, nessa situação que Abraão estava, que ele voltou para a presença de Deus, assim. Parece que ele olhou para o Egito, viu que aquele lugar era um lugar que poderia suprir as necessidades dele, mas na verdade aquele lugar só distanciava ele de Deus, né? Porque a partir do momento que ele entrou no Egito, ele teve que mentir, né? Ele teve que falar que a esposa dele não era a esposa dele. Então, assim, a vida dele já começou toda errada ali no Egito. Mas aí a gente vê que Abraão ele volta para aquele lugar que era o lugar de Betel, que era onde ele havia levantado um altar para o Senhor. E aí eu me lembrei dessa passagem, né, que fala, né, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então é como se Deus estivesse falando, ensinando isso pra gente, né? Às vezes a gente vai dar uma volta num lugar que não é aquele lugar que Deus tem para nós, mas a gente ainda tem tempo de voltar, né, para a presença de Deus e voltar para aquilo que Deus tem de fato para nós, né? E voltar para esse primeiro amor que Deus tem pedido, né? Não sei, me veio essa passagem e eu queria compartilhar com vocês, né? Não é uma coisa que tem a ver com Abraão, mas, enfim, é um retorno, né? A gente vê que Abraão retorna para o caminho, que era o caminho que Deus tinha para ele. E aí eu me lembrei dessa passagem e eu achei que era legal compartilhar com vocês. E o que mais? Vamos continuar aqui. Aí aqui na continuação, vai falar aqui do sobrinho de Abrão, tá? Então aqui, quem que era Ló, né? Aqui no texto ele fala assim, Ló, aqui no versículo 5. Ló que ia com Abrão também tinha rebanho, gado e tendas, né? No capítulo 11, né? Aqui não fala assim, Ló era sobrinho e tal, mas no capítulo 11, só para relembrar, no capítulo 11, o versículo 27 e 28, fala assim, são estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e a Arã gerou a Ló. Então aqui, aí depois fala aqui que morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus. Então o pai de Ló, Arã, que é irmão de Abrão, ele morre em Ur dos Caldeus. E por conta disso, né, Ló, ele segue junto com Abraão todo o caminho.
Então, ele sai de Ur dos Caldeus junto com Abrão, e ele vai seguindo, vai para o Egito, vai onde Abrão está, Ló está junto. E aí acontece uma situação que Ló não era mais uma criança, Ló era um homem, e ele tinha sua família, tinha suas posses também, mas tinha aquela questão familiar, né? Como ele era órfão, né? E Abrão era o tio dele, Abrão cuidava, estava ali, né? Aquela coisa de estar junto. Mas chega um momento que eles começam a ter um problema, né? E aí o que fala aqui, né? Fala que Abrão ele era muito rico, ele possuía gado, prata, ouro e servos, né? E Ló também tinha os seus bens, também tinha rebanho, também tinha gado, também tinha tendas. E a terra que os dois estavam ali convivendo junto já não estava dando mais, porque provavelmente os dois tinham muitas posses, muito gado, e começou a ter problema entre os como é que chama? Entre os servos, um do outro, né? Entre os servos de Abraão e Ló. E aí começa a ter ali um problema. E a gente vê, assim, que Abrão, ele foi um homem muito pacífico, porque ele não queria ter problemas com o sobrinho dele, muito pelo contrário. Então, o que ele sugere pro sobrinho dele? Ele fala pro sobrinho dele, ó, né? Ele fala assim, para que, né, não tenha uma contenda, um problema entre nós, então você olha aqui a terra e escolhe para onde você quer ir. Se você escolher que você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que você vai para a esquerda, eu vou para a direita. E é interessante ver essa atitude de Abrão, porque ele é o patriarca aqui, né? Ele poderia ter escolhido qual o local que ele queria, mas ele não faz isso. Isso demonstra muita humildade da parte dele, né? Aí que o autor até fala, né, que demonstra humildade, maturidade, confiança, que ele sabe que Deus tinha um propósito para ele, mas ele deixa o sobrinho dele escolher, né? E aí, o que acontece aqui na sequência? Ló, ele faz a escolha, né? E a gente vê e aí nas escolhas a gente vê como que é o caráter de cada um, nas escolhas deles. Abrão não escolhe a terra. Abraão, ele já passou pela essa questão do Egito aqui, né? Onde ele tomou as escolhas dele, ele viu que as escolhas dele muitas vezes não é a melhor. E ele é um homem extremamente submisso a Deus. E aí a gente vê agora como Deus já foi tratando assim, o caráter de Abraão. E Abraão permite que o sobrinho dele escolha. E aí a gente vê o caráter agora do sobrinho dele na escolha dele. O que o sobrinho dele faz? Ele vai lá, olha a terra, né? Deixa eu ler aqui o que o autor vai falar para não fugir muito. Fala assim, a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Aquela região era muito bonita, seus campos verdejantes e bem regados são comparados no texto bíblico ao jardim do Éden e à prosperidade do Egito. Então ele olha e ele se, né, encanta com aquilo. Ele fala, nossa, né, aqui é um lugar que vai me trazer prosperidade, vai me trazer benefício. Só que ele vai por aquilo que ele vê. Ele vê algo que encanta os olhos dele. Mas ele não vai a Deus e muito menos, assim, pede um conselho pro tio dele, que o tio dele já tinha passado por várias situações, ele não tem essa atitude, assim, essa humildade de pedir um conselho. Não, ele vai por aquilo que ele vê. Então ele vê aquela situação, vê aquele lugar que era muito chamativo, muito bonito aos olhos, e ele escolhe por isso. Simplesmente por aquilo que ele vê. E aí a gente vai vendo lá na frente, lá nos próximos capítulos, a gente vai ver que Ló fez uma péssima escolha. Mas foi a escolha que ele fez. E Abrão, ele não interfere em momento nenhum na escolha que Ló faz. E aí aqui no versículo 13, fala assim, ora, os homens... Eu vou ler aqui do 12, vai, 12 e 13. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então ele estava armando as suas tendas, né, fazendo a sua vida ali, né, se estabelecendo num lugar que haviam pessoas que primeiro que elas não temiam a Deus, e depois ele ia ter grandes problemas.
Mas aí cenas para os próximos capítulos. E... que mais? E que eu coloquei uma observação, né? Que Ló, ele demonstra através da sua atitude que ele se deixa enganar por aquilo que ele vê. Ele não pede conselho a Abraão e muito menos a Deus. Foi aquilo que eu havia falado. E aí na continuação, o autor aqui, ele fala que o escritor aqui de Gênesis, ele faz questão de ressaltar que ele não havia feito uma boa escolha. Por isso que a gente leu aqui no versículo 13, que os habitantes de Sodoma, eles eram maus e pecadores contra o Senhor. E ele foi habitar nessa terra. E aí, na sequência do capítulo, Deus, ele... É interessante o final do capítulo aqui, porque... Eu vou ler aqui para ficar melhor. No versículo 14, fala assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Eu achei interessante, assim, que Deus, no começo, quando eles estavam em Ur, Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, né? E vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e tal. Deus já dá essa promessa para ele logo de cara. E aqui, eu não sei, eu percebi, assim, quando eu li, que Deus estava esperando, mais uma vez, Abraão se desvincular de Ló, porque Abraão não tinha filhos. Então, pode ser que para Abraão ficasse uma coisa assim, tipo, eu vou fazer de ti uma grande nação, mas eu não tenho filhos. Então, pode ser que Deus use Ló para isso. Mas aqui fica evidente que Deus tem uma promessa para Abraão, especificamente para Abraão. E através dele e da esposa dele, ele teria filhos, né? Que assim, o grande desafio de Abraão foi essa questão da esterilidade, né? Então ele não podia ter filhos, né? Tinha essa questão, mas Deus dando promessas para ele, falando. E eu achei legal isso, porque quando Ló se separou de Abraão, Deus vai lá e dá a promessa de novo. Fala, tipo, é para você essa promessa, sabe? Não, Ló também é criatura de Deus e tudo, mas a promessa é para Abraão. E aí, novamente, ele fala, ergue os olhos e olha onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra eu te darei a ti e a sua descendência para sempre. Né? E aí Deus usa essa coisa da terra, né? Farei a tua descendência como o pó da terra. Então, para que Abraão relembrasse, né? Que primeiro Deus fala para Abraão olhar para o céu, né? Que se ele pudesse contar as estrelas do céu, ele saberia quanto seria a descendência dele. E mais uma vez Deus fala quão numeroso seria essa descendência de Abraão. E é para Abraão essa promessa, né? E que mais? Aí que fala, né, que Abraão, quando deixou que Ló escolhesse primeiro, então ele deposita a confiança dele em Deus. Depois dessa questão do Egito, acredito que Abraão aprendeu confiar ainda mais em Deus, né? Então, depositar confiança totalmente dele, de que Deus guiaria ele pela terra que Deus tem para ele, né? Aí depois, que mais? É isso. Aí aqui o autor vai ler esse final aqui que eu já li para vocês. Então, essa história aqui é uma história bem interessante. Porque Deus tem promessas para nós. E às vezes Deus tem promessas específicas que contemplam a sua vida ou a minha vida, que é promessas para cada um de nós. Deus tem uma história para cada um de nós. É interessante ver aqui que Abraão, Deus foi assim cercando, né? Falando, olha, Abraão, é para você essa promessa. É para a sua história, é para aqueles que vão vir na sua descendência. E hoje nós fazemos parte porque Cristo veio da descendência de Abraão, né? E por causa disso nós podemos hoje participar dessas promessas que Deus fez para Abraão lá atrás, né? De que nos abençoaria, né? Que Deus fala para ele, né? Que ele ia abençoar todas as famílias da terra através de Abraão, certo? Então, por isso que é muito bom a gente estudar aqui os primeiros capítulos, né? Os capítulos de Gênesis, porque tem tantas promessas que contemplam a nossa vida, né? E é isso, espero que
que tenha sido interessante esse capítulo aí pra vocês. E é isto. Vamos que vamos, né? Então, até a próxima e tchau, tchau.